Se esse vídeo chegou até você, muito provavelmente você está procurando Intel Core 11900H, famoso kit interposer. Vamos aprender sobre ele. Se está chegando aqui no canal, provavelmente você chegou pela curiosidade de saber um pouco mais sobre o kit interposer. O que seria isso? É um processador Intel Core i9, ele é 11ª geração, clock base dele de 2.6. Esse processador nós vamos fazer uma análise aqui no canal. Eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre como que é o funcionamento dele e se vale ou não a pena você estar comprando ele. Recentemente na internet eu vi diversos canais falando sobre esse kit e eu resolvi voltar agora de férias e já começar um dos primeiros vídeos longos que eu vou fazer aqui no canal é comentando a respeito desse tipo de processador, esse kit. O que leva uma pessoa a querer comprar esse tipo de kit? Geralmente duas coisas. Primeiramente é você olhar e falar, poxa, é um Core i9, então é um processador muito bom, muito recomendado e todo mundo sabe que vai subir no i3, i5, i7 e o i9 está ali no topo da categoria dele. Mas, dependendo da situação, pode não ser exatamente isso. Bom, esse processador, Intel Core i9, tá? Ele é, como vocês podem notar, a primeira coisa que você vai olhar na hora que comprar ele é que ele é 8 núcleos e 16 threads. Então quer dizer que ele vai dar conta de muita coisa. Porém, tem um problema grave aqui nesse computador, nesse processador. Como vocês podem olhar aqui, ó, logo na primeira configuração, a própria Intel fala que o modelo dele, o segmento, ele é de mobile. Quer dizer o quê? Que ele é feito para notebook. Se esse processador é feito para notebook e tá saindo um kit com placa-mãe por R$ 925 no AliExpress, já é um pouco estranho. Eu vou te explicar um pouco mais sobre esse kit. Como vocês podem verificar, essa placa-mãe aqui não é uma marca muito conhecida. Inclusive, eu nunca ouvi falar dela. Desculpa porque eu não conheço muito bem, mas pode ser que essa marca não tenha chego aqui no Brasil ainda. Enfim, o que acontece? Quando você vai ver aqui as especificações no AliExpress, que é onde a galera está comprando esse processador, ele vem falando aqui, ó, Intel chipset aqui HM570 não é compatível com a função gráfica integrada no modo Legacy do Windows, portanto, recomenda que instale o Windows 10 64 bits com Wi-Fi ou o Windows 11 64 bits. Se o Windows 10 64 bits ou 11 64 bits for instalado, use-o com placa gráfica discreta. Isso quer dizer o quê? Que o vídeo não vai funcionar desse processador. Isso aí já deixou um alerta ligado aqui para mim, e aí eu consegui fazer algumas pesquisas a respeito desse processador e eu quero compartilhar com vocês, tá? Muita coisa aqui está sendo dita no próprio anúncio, ó, tá falando virtualização e Hyper-V, tem alguns problemas, tá? E aqui ele fala sobre também atualizações que essa placa podem ter. Por exemplo, atualização de BIOS. Ele vai explicar aqui, ó, modificações não é tão fácil. Temos muita dificuldade. Antes de começar a vender essa placa-mãe, precisa teste e ajuste na BIOS ao longo de milhares de vezes. Se modificar a BIOS, isto fará com que a placa-mãe não começar ou muitos problemas. Isso realmente não é uma coisa fácil. Espero que você possa entender. Galera, em primeiro lugar, se esse kit, muito provavelmente, ele veio de uma amostra de engenharia ou de um notebook que morreu. A galera reaproveitou ele e aí criou-se uma placa-mãe, modificaram uma BIOS para que ela funcione. Não sei qual que é, tá, a real configuração dessa placa-mãe aí, mas só por isso a gente já começa a ver que pode ter uma série de incompatibilidades com o seu hardware. Se ela não foi feita, projetada, testada para isso, a chance de dar problema é muito grande. Analisando aqui as especificações desse processador, como vocês podem ver, ó, ele chega até 4.9, mas lá no fabricante fala, né, na AliExpress, que ele chega até 4.5. E tá falando aqui, ó, no Q2 de 2021. Então quer dizer que ele lançou no começo de 2021, no segundo quarto. Seria o quê? Janeiro, fevereiro, março. A partir de março ali, que eles começou a entrar no mercado esse tipo de processador. Esse processador aqui, como vocês podem verificar, ele tem um vídeo integrado, mas tem uma condição para ele funcionar. Seria a versão do Windows. E o que acontece, gente? Muitas das vezes
vocês vão querer comprar um processador desse e vai estar escrito assim, amostra de engenharia. É o que acontece muito. Muitas versões do Core i7 já aconteceu isso, eu vejo às vezes o pessoal vendendo. São amostras que o processador é mandado para alguns fabricantes, desenvolvedores, e aí eles são amostras só de teste, não são para ser comercializado. E a galera reaproveita eles. Então eu acredito que esse caso desse processador pode ser algo muito parecido. É mais ou menos o mesmo caso que fizeram com aquela placa de vídeo, a RX 6600M. Ela inicialmente é para notebook e o pessoal faz uma gambiarra, os chineses são foda, cara. Eles criam uma sacanagem danada, modificam o circuito e o negócio acaba funcionando. Eles são formados em gambiarra, então tenham muito cuidado, porque na hora que você for rodar um jogo, um programa ou precisar de uma garantia, você não vai ter disponível para te ajudar. Você vai ficar na mão e muito provavelmente ele não vai participar de nada para estar te ajudando. Aqui, para vocês, eu só queria deixar aqui bem claro alguns sinais para você descobrir se ele é amostra de engenharia ou se realmente veio de um outro notebook. Caso não tenha nada escrito aqui em cima, já é um forte indício que ele tenha vindo de alguma amostra de engenharia e geralmente esses processadores eles vêm com clock mais baixo, então é comum. Se lá fala que é mobile, muito provavelmente vai ser de algum notebook. Pulando aqui para as especificações desse processador, eu tomei a liberdade de fazer a comparação com mais 3 processadores, com mais 2 na verdade. É o 11900H, que é essa versão que eu falei aqui para vocês, para laptop, com 2 modelos aqui de desktop, porque eu vi alguns influenciadores, a galera falando sobre esse tipo de hardware e falando que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que nós temos outras opções que são muito mais seguras para vocês utilizarem. Às vezes pode acontecer até de caso de você ser hackeado aí no seu computador e vai estar mais ou menos ligado aí a questão tanto do Windows, né, do sistema operacional que você está usando, o tipo de programas que você usa e também pode ser uma falha de hardware. Normalmente essas falhas de hardware são exploradas localmente, mas não quer dizer que ela esteja suscetível a ficar protegida de qualquer tipo de problema. Não, ela pode dar problema sim, e as atualizações de placa-mãe, caso apareça alguma coisa, você não vai conseguir fazer, porque essa BIOS não é atualizável, ela não pode ser corrigida. É uma coisa muito específica que tem que ficar parado ali para funcionar apenas do jeito que está naquele momento. Olha, em relação aos processadores, nós temos aqui 2 queridinhos, assim, entre aspas, que eu falo entre vocês, que seria o Ryzen 5600 e o 5500. Qual a diferença deles? Normalmente, esse aqui, o 5600, ele vai trazer um desempenho um pouco melhor nos jogos. O clock dele é um pouco maior, você pode olhar aqui os caches dele também, principalmente aqui, ó, o cache L3 dele dá uma diferença boa ali do 5500. Porém, nas configurações aqui, no Pasmark, que é um software que faz o benchmark, serve para a gente comparar um processador com outro, vocês podem reparar ali que os gráficos e resultados, ó, no single thread e no resultado também final, aqui a marca do processador, eles estão muito próximos. Olha, 21.127, 21.532, 19.484. A real, galera, é que essa diferença aqui, muito dificilmente você vai ver alguma diferença dentro dos jogos. O que realmente vai fazer a diferença vai ser a placa de vídeo que você vai estar utilizando. O que eu recomendo? Esses processadores aqui, os Ryzen, eles são configurados, são corretos, são funcionais, tem uma plataforma 100% já testada e garantida para eles. E de todos os usuários que eu vi, todos os influenciadores que eu vi na internet falando sobre esse kit, eu acho que o que teve a melhor... como é que eu posso explicar para vocês? Eu acho que o que foi o mais correto influenciador que fez isso, que eu vi, foi o Rodrigo Baltar. Ele realmente falou uma coisa que é verdade. Esse kit Interposer que a galera tá vendendo aí como a melhor maravilha do mundo, ele não vale a pena. Como curiosidade, ok, você pode comprar, mas existem opções melhores no mercado. O que eu recomendo? Compre um kit desse do AMD Ryzen, pode ser o 5500, eu vou mostrar para vocês que de repente vale muito a pena. Qual que é o valor aqui na AliExpress quando você vem e olha esse kit aqui do 11900H? Ele sai a R$ 925. Eu dei uma olhada aqui, tá? Procurei na Kabum, tem uma opção aqui de Open Box. Esses Open Box são produtos que vão ter uma garantia de 3 meses e geralmente são produtos que retornaram ou que de repente teve a embalagem danificada.
Uma placa-mãe, uma A520, que é um modelo bem básico aí de entrada, que já é suficiente, sai a R$400 na Kabum. Eu peguei esse outro modelo aqui, tem uma variaçãozinha de uma para outra, sai a 412, mas é tudo mais ou menos nessa faixa. O processador que eu recomendo para vocês, para competir com esse kit, seria o Ryzen 5 5500. Aqui, como vocês podem notar, ó, tem algumas opções, ó, tem 2 ainda na Kabum, estou fazendo vídeo hoje, dia 11, dá para você passar lá e comprar esse kit para você. R$510, então vamos colocar ali, está saindo mais ou menos em torno de R$910, R$920, que seria o mesmo preço do kit. A memória você vai precisar, seria o mesmo tipo de memória, e acaba que não vale a pena você fazer essa loucura de pegar um kit que não tem um upgrade, não tem uma segurança, não tem um teste, não vai ter como você fazer uma atualização. Então eu queria deixar esse alerta para vocês que em outros canais aí escutaram falando que vale a pena comprar esse kit. Fiquem com as antenas ligadas, se liguem porque muitos influenciadores hoje estão ganhando dinheiro com essas vendas de produtos que vêm do AliExpress. Eles fecham parceria e ganham uma porcentagem. Isso é errado? Não, não é. Ele fez o vídeo dele, ele te divulgou, ele te explicou como que funciona. Então nada mais justo do que vocês comprarem algo que foi indicado por eles e que tenha confiança naquele influenciador que vocês gostam. Eu, por exemplo, falo sempre da Kabum, mas não ganho nada com isso. Você pode escolher em qualquer outro site e comprar na Terabyte, Pichau, na Chipart. São ótimas lojas. Pega, compra um kit desse e fica felizão, pode rodar qualquer jogo. Esse kit aqui tem 6/12, 4.2 GHz, então é um kit que vai suprir aí por muitos anos ainda, e é o que eu recomendo, porque quando você compra um kit desse Interposer 8900H, acaba que você não tem segurança de nada, você não tem garantia de nada, vai ter dificuldade com drive, não vai ter atualização de BIOS, e isso tudo a longo prazo é uma coisa que você tem que levar em conta, principalmente a garantia. Se tiver como você comprar um kit novo, compra, vale a pena, você vai ter mais de 1 ano de garantia. Garantia estendida, vale a pena também. Mas normalmente esse prazo de 3 meses e também a entrega, que é muito mais rápido do que você importar, sendo que quando é um produto nacional, acabam que vale muito a pena para vocês fazerem essa compra. Ah, tá sem dinheiro, eu quero economizar ao máximo. Qual que é o processador hoje em dia que eu recomendo para vocês? Se não tiver outro jeito, tiver que realmente economizar na hora de montar uma máquina, pega aí um Ryzen 5600G, ele já vem com vídeo integrado, é um ótimo processador. Depois, quando puder, bota uma placa de vídeo. Essa é a recomendação que eu tenho para vocês. Vamos ficar atentos e entender por que a pessoa está indicando aquele tipo de processador, tá bom? Então essa foi minha dica de hoje. Muito obrigado a vocês e até mais. Valeu!